Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Bonfá e ele vai falar um tema também muito importante, ligado ao imposto de renda, ligado à declaração do imposto de renda. No programa, então, de hoje, a Receita Federal, é o que chama a atenção, instituiu uma nova obrigação acessória do imposto de renda para as pessoas jurídicas de direito privado e para entidades isentas e imunes do imposto de renda. Trata-se da escrituração contábil fiscal, ECF, o chamado SPED do imposto de renda e da contribuição social. A publicação do layout aconteceu em 25 de março e, a partir de então, as empresas devem se adequar às exigências até o último dia do mês de setembro. A ANEFAC e KPMG vão realizar um roadshow nas cidades de Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, para orientar as empresas de como devem gerar a nova ECF, de acordo com a minuta do material que foi publicado pela Receita Federal. Antes, vamos à agenda da semana. O índice Ibovespa fechou na sexta-feira com 57.248 pontos. Na semana praticamente ficou estável na semana passada. E o dólar fechou na sexta-feira 2,9981, nesse momento relativamente comportado. Nessa semana aqui, o mercado vai continuar acompanhando o Congresso, em especial as votações do ajuste econômico, que não andam bem como o governo quer, mas de alguma forma estão andando. Também os dados prévios da inflação e PIB devem agitar a semana aqui no Brasil. A Grécia deve ainda continuar no radar do mercado internacional, apesar de ter pago com atraso parte da dívida com a Europa. E nos Estados Unidos sairá a ata do Banco Central e deve chamar a atenção. Cada vez mais o mercado aposta que o aumento dos juros lá nos Estados Unidos deverão ficar para o segundo semestre e mais ainda, talvez, final do ano de 2015. Chamo também a atenção, essa semana vem alguns economistas e parte do governo da China com, na bagagem, investimentos da ordem de 50, 60 bilhões de dólares. Eu diria que o governo brasileiro tem que tomar muito cuidado com as condições para você fechar algum acordo com a China, que normalmente a China faz exigências que não são muito interessantes para os países. Em todo caso, é uma oportunidade e nós devemos analisar sem dúvida nenhuma. A outra é que nesse fim de semana, e ainda hoje continua a discussão entre o Ministério da Fazenda, o Levi e a Presidência da República, com relação aos cortes e os ajustes. E o ministro Levi já andou anunciando que, se não sair no Congresso aquilo que ele está precisando da reforma fiscal e tributária, devem vir mais aumentos de impostos, o que seria tremendamente lamentável. Pesquisa Focus de hoje, alguns dados: IPCA 2015, 8,13 na semana passada, agora 8,23. O PIB do ano de 2015, a projeção anterior, negativo 1,1, agora negativo 1,3. Selic fechamento 2015, o número 13,22, mantém o mesmo número da semana passada. Balança comercial 2015, 3 bilhões de dólares positivo essa semana e também é o mesmo número da semana passada. Balança comercial 2016, 10 bilhões positivo a semana passada. Agora a previsão do mercado, 9 bilhões 450 milhões de dólares. Investimentos estrangeiros 2015, previsão da semana passada, positivo 59 bilhões de dólares e agora essa semana 61 bilhões de dólares. E o câmbio final de 2015, 3,20 reais por dólar, mantém a previsão da semana passada.
Tem dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar. Isso. Esse primeiro é a variação do IPCA, e o que mostra é que a curva ainda é ascendente. Muito provavelmente nós devemos fechar o ano aí da ordem de 8, 8,5% com o IPCA 12 meses acumulados, fechando em 2015. É uma marca bastante alta, ainda mais que nós temos os preços administrados com uma inflação bem pesada esse ano, na ordem de 13%, principalmente energia elétrica e água. E o outro quadro, um pouco mais detalhado, lembro ao internauta que isso vai ficar gravado e vai poder ser visto em detalhes, mas aí é a taxa de desemprego pela pesquisa IBGE, a pesquisa ampla, com 7,9%, a última pesquisa do mês de abril. E aí, na parte de cima desse gráfico, você tem Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Chama atenção o Nordeste, em que nesse primeiro trimestre de 2015 o desemprego está em 9,6%, no Norte 8,7% e o Sudeste em 8%. Embaixo você tem, estado por estado, o destaque negativo: Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas e Distrito Federal, com mais de 10% de desemprego. O chama-atenção dessa semana é com relação a investimentos em inovação que avançam pouco no Brasil. A fonte é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O Brasil é o 9º colocado no ranking mundial de patentes e mais da metade das inovações registradas no Brasil tem origem no exterior. Número de pedidos de patentes, os mais recentes dados que nós temos: a China, 705 mil pedidos, Estados Unidos, 288 mil pedidos, Japão, 272 mil pedidos, Coreia do Sul, 160 mil pedidos, e o Brasil, em 9º lugar, como eu comentei, 5 mil pedidos. Número de patentes registradas por milhão de habitantes: Alemanha, 1.650 patentes por milhão de habitantes, China, 519, Estados Unidos, 376, Coreia do Sul, 265, Uruguai, 2,1, Chile, 2 e Brasil, 1,1. Se nós quisermos o desenvolvimento, o aumento da renda no Brasil, com certeza a questão dos investimentos, da inovação é extremamente importante. Então nós temos que nos preocupar com isso, sim, principalmente o governo criando mecanismos que favoreçam a inovação, o investimento, o empreendedorismo. Como tinha comentado, hoje nós estamos com o Ricardo Bonfá. Ele é sócio-diretor do Departamento de Impostos da KPMG aqui em São Paulo. Ricardo, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, internautas. É um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, explica para o internauta, por favor, o que é essa tal de ECF? Pois não, Roberto. Olha, o ECF, na verdade, é uma escrituração contábil fiscal do imposto de renda. É uma tendência, na verdade, da fiscalização, né, do fisco, de receber as informações de forma eletrônica num layout estabelecido por eles. Então, isso, a tônica vem já de alguns anos, né, com a nota fiscal eletrônica na versão XML, depois veio o SPED contábil, o ECD, veio também depois o SPED fiscal, o SPED contribuições, que envolvem tributos de PIS, COFINS, o IPI, e agora chegou a vez do imposto de renda e da contribuição social. Então, isso, na verdade, é uma realidade hoje que os contribuintes estão enfrentando, e no recebimento do fisco dessa informação num layout estabelecido de forma eletrônica para facilitar a fiscalização. Ricardo, a KPMG é uma empresa que tem escritórios no mundo inteiro. A título de referência, tem algo parecido ou semelhante nos países lá fora do que está fazendo o Brasil? Na verdade, acho que nesta tônica, nessa batente ali que o fisco, eu acredito que não. Muitos dos países têm uma fiscalização, eles têm um regime tributário mais simplificado, né?
onde via de regra, engloba um único tributo ou poucos tributos com uma concentração maior. E aqui no Brasil tem esse universo enorme de tributação, né, vários impostos, e o próprio fisco fica um pouco sem elementos para fiscalizar o contribuinte nesse grande universo, nesse grande volume da carga tributária. E é uma forma, e com o passar do tempo ele veio percebendo isso e veio percebendo também a queda da arrecadação, de certa forma, pelo volume de tributação que existe para os contribuintes. E uma forma de conseguir essa amarração é melhorar os controles, né? Todo controle e recebendo essa informação de forma digital e eletrônica, em um layout estabelecido por eles, ele padroniza esse recebimento. E isso favorece este controle, esta fiscalização, né? E Ricardo, só o que fica... Eu fico muito preocupado, eu acho que todos ficam preocupados, as empresas ficam preocupadas, que o governo, quando começou lá com o SPED, que você bem explicou, PIS, COFINS, etc., área do trabalho, se dizia, o próprio governo dizia, não, as informações acessórias, que são muitas, vão ser completamente reduzidas ou quase excluídas. E até agora, nada. Mudaram de nome, né, como a gente estava comentando antes de começar o programa, mas não aconteceu nada, né? Então eu acho que isso preocupa, porque, como você falou, fisco, não tem mecanismo para fiscalizar tudo. Então, via sistema, ele está fiscalizando tudo e você prepara a informação para ele fiscalizar. É assim, né? É verdade, Roberto. A promessa do discurso à prática, existe um caminho longo aqui, o que a gente tem percebido, né? Sempre a argumentação da Receita vou simplificar, eu vou consolidar informações, eu vou facilitar a vida do contribuinte, mas na prática a gente percebe que não é o que acontece, porque requer um investimento das empresas em melhorar os seus controles, como forma digital, você requer aquisições de software, você quer um treinamento da equipe, dos profissionais que às vezes não têm a familiaridade ou a vivência e você precisa gastar efetivamente para preparar o seu time. Então, e tudo para quê? No final do dia, é para mandar mais informação para o fisco, né, de forma digital, então vai ter 100% dessa informação, para facilitar o quê? A fiscalização. Né? Ele quer evitar que os fiscais vão até as empresas, fiscalizem, peçam documentação, analisem documentação. Com isso, sentadinho mesmo lá, ele aperta um botão, ele consegue cruzar 100% dessas informações que você mesmo está alimentando e informando para ele. Então, de fato, eu também percebo, tenho esse sentimento, que nem você, Roberto, que do discurso à prática existe um caminho longo aí que está sendo percorrido. E a gente sabe que a grande parte a grande parte das empresas do Brasil, e nós também, contribuintes, queremos fazer certo. Muitas vezes, pela dificuldade que é, como você bem colocou, o sistema tributário, você às vezes fica sem tanta informação que você se atrapalha, e é verdade. É claro que tem os casos que a gente vê aí no Lava Jato, por exemplo, que empresas que não conduziram de forma correta, mas eu diria que a maioria quer acertar. O que preocupa é que, tudo bem, a gente vai cada vez mais passar informação, mas o retorno de tudo que a gente paga da carga tributária, isso é o triste, pouco retorna e retorna com pouquíssima eficiência para o cidadão brasileiro. Ricardo, uma pergunta aqui do internauta que é muito importante. São obrigações ou são obrigadas ao preenchimento da ECF todas as empresas jurídicas, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, ele está dizendo aqui, ou arbitrado ou presumido? É isso mesmo? Todas? É isso mesmo, Roberto. Infelizmente, agora já num outro ponto, e que distorce do procedimento da Receita, que a exigência para entregar todas essas informações de 2014 e agora em 2015 é aplicado para todas as empresas, independentemente do regime de apuração que ela optou. Então, empresas no lucro real, no lucro presumido e no lucro arbitrado são obrigados a entregar. A tendência da Receita é qualquer mudança de obrigação acessória, ela começava com as empresas de lucro real, que exatamente são as maiores empresas, de forma genérica, né?
que tem uma equipe um pouquinho mais robusta, que tem um pouco mais de recursos financeiros para esse investimento e essa adequação. E aí, no segundo ano, se ampliava isso para empresas teoricamente um pouco menores, como lucro presumido, como lucro arbitrado. Mas dessa vez não. Ela foi já radical, se virou a chave de um único momento, aplicado para todas as empresas, inclusive, como você mencionou mesmo, Roberto, as empresas, as entidades sem fins lucrativos, as imunes e isentas também estão obrigados a reportar a informação do ano passado, de 2014, agora em 2015, nessa novo layout, nessa nova obrigação chamada ECF. Então, todo mundo, exceto as empresas que estão no Simples. Essas são as únicas que estão fora. Por enquanto, ou será que lá na frente também? Eu acredito que por enquanto. Talvez se tenha uma configuração um pouquinho mais simples para as empresas do Simples, mas, via de regra, todas acabam tendo que se adequar a este layout, a este padrão aí de entrega da informação. E todos, Ricardo, todas essas empresas vão ter que entregar digitalmente e via internet. Tudo, está tudo assim, tudo digitalizado. Perfeito, isso. Todas de forma digital e o recebimento neste layout estabelecido. Então, essa configuração. O formulário manual, aquele recurso, hoje você não tem mais. Eu acredito que as empresas maiores, como você falou, já estão estruturadas para essa pedida nova da Receita Federal. Mas aquelas que não estão ainda ou não estavam preparadas para isso, o que elas têm que fazer para se preparar a prestar contas agora no SPED ou chamado ECF? Na verdade, infelizmente, o prazo está contra nós. Eu já realizo pela KPMG muitas empresas em que a gente fez esse diagnóstico desde o ano passado, desde setembro, outubro. Já antecipando, porque o governo foi soltando versões beta, em que o contribuinte poderia já ter um pouco de sensibilidade do que essa obrigação dessas novidades. As empresas que ainda se não adequaram, e agora saiu no mês passado, em 25 de março, um layout final, a princípio definitivo, é exatamente pegar um pouco deste manual, baixar a versão hoje que está disponível no site da Receita, né? Você já consegue baixar, esse preenchimento ele não é online, então você pode baixar o programa, fazer algum tipo de preenchimento, alguma simulação, fazer uma autorrevisão e depois de concluir essa etapa, você encaminha para a Receita. E com base nesse layout, nesse manual, você pode identificar quais são eventuais problemas que você tem para preenchê-los, né? Qualidade dessa informação que vai ser preenchida. Porque hoje a grande novidade dessa obrigação é que informações contábeis devem ser reportadas também do ECF. Então essa qualidade da informação contábil que vai servir de base para você preencher a própria apuração, porque no final do dia o ICF, imposto de renda, ela quer enxergar exatamente a tua apuração, tuas despesas indedutíveis, o que você está considerando na memória de cálculo relacionada à apuração do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Quer dizer, a contabilidade, mais do que nunca, é muito importante para a gestão das empresas, mas, pelo que você está dizendo, também vai ser necessária que ela esteja bem feita para poder responder bem aí ou preencher bem o ECF, né? Exatamente. Ela vai ser o seu ponto de partida para o correto preenchimento. Então, se a qualidade dessa informação, além do registro, a qualidade da informação ela tem que estar bem redonda. E quando a gente fala em qualidade, é a abertura necessária que o fisco quer que você preencha a obrigação e consiga chegar a essa informação. Perfeito. Ricardo, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.